Falar de todos os jogos do Batman é um assunto embaçado. O morcegão já teve uma penca de jogos ao longo do tempo. Jogos bons, jogos ruins e jogos revolucionários. E obviamente um deles foi Batman Arkham Asylum. O ano era de 2009, jogos de super-heróis eram conhecidos por se basearem em filmes, ou séries e desenhos animados. Claros exemplos disso são os jogos do Homem-Aranha dos anos 2000, jogos dos X-Men, jogos do Superman o Retorno lá de 2008, e o Batman não fugia disso. Não é à toa que existe até uma franquia de jogos baseada na trilogia de Cavaleiro das Trevas, mas que em 2009 tudo isso mudaria completamente. Não só na história do Batman, mas na história de todos os jogos de videogame. Então viria Batman Arkham Asylum. Desenvolvido pelo estúdio britânico da Rocksteady Studios, tendo como seu principal escritor Paul Dini, que também escrevia para a série animada do Batman, foi chamado para fazer uma história original para esse game. Batman Arkham Asylum é um jogo de ação e aventura lançado em 2009, baseado em diversas histórias do Batman. E na história do jogo, o Coringa elabora um plano para trazer o Batman para o Arkham Asylum, que é o asilo Arkham lá, a prisão onde todos os piores criminosos de Gotham vão para lá. Ou seja, o Rei do Escondimento está lá. O Coringa escapa de lá e toma o controle do asilo com a ajuda de outros vilões internos, incluindo o Espantalho, Era Venenosa, Bane e outros vilões clássicos do Batman que estão lá, tá ligado? É muita referência que tem nesse jogo. O Batman se vê preso dentro do asilo e precisa enfrentar todos esses vilões e diversos desafios para deter o plano do Coringa de espalhar o caos por Gotham. O Coringa aqui tem um plano de usar o soro do Bane para criar super soldados, sabe? Então, maluquice demais. Não, o Coringa não vai só infectar algo de Gotham aqui, o cara quer criar um exército, tá ligado? Durante a jornada, o Batman precisa combater os vilões e enfrentar seus próprios medos. E a história funciona muito bem, a exploração dos medos do Batman lutar contra os espantalhos, sabe? Uma fase lá que é totalmente maluca dentro da cabeça do Batman, é uma fase cheia de desafios e tudo mais. E ela enfrentar seus piores inimigos e passar pela pior noite da sua vida, cara. Resultando em uma narrativa envolvente que destaca muito a complexidade do universo do Batman. É fenomenal o tanto que esse universo dos jogos do Batman é bom e é melhor que muita coisa que já foi feita nos filmes. O jogo, assim como comentado pelo High Geek, traz uma história imersiva, mas não como um jogo baseado em um filme ou um filminho jogável. Não, aqui você realmente é o Batman com uma história que simpatiza com ambientes, vilões e a própria história. O jogo é imersivo e pode ser até estranho falar, mas você se sente o Batman jogando isso. Separando por tópicos, o game tem 3 modalidades: o combate furtivo e o modo detetive. O combate nem tem o que falar, o combate foi o que inovou em todos os jogos de super-herói. Tipo, o Homem-Aranha do PS4 só existe graças a esse jogo. A sua proposta era simples: no X você batia, e no Y você defendia, e o B você usava para atordoar os inimigos. E assim foi seguindo como uma sequência de combos e ataques que passavam uma realidade muito maior. Você realmente se sentia o Batman, você sentia que os ataques eram fortes, realmente machucavam, Batman quebrando pernas, socos pesados, finalizações de outro nível e elementos que tornavam o combate desse jogo muito mais imersivo e muito melhor. Como por exemplo, a implementação de gadgets do Batman no combate. Nesse jogo você tinha diversos acessórios: batarangues sônicos, teleguiados, cordas, gels explosivos e coisas que ainda iriam ser melhorados com os upgrades disponíveis ao longo do modo história. O modo furtivo é perfeito, sem dúvida é a melhor coisa do jogo. Existem diversos momentos em que todos os bandidos estão armados, todos de uma vez, e para conseguir passar aquela fase, sem ser percebido, você tem que esconder nos altos e apagar um de cada vez. Onde aqui você não necessariamente precisa seguir uma sequência, o jogo deixa você pensar no que quer seguir, na sua própria estratégia, o que sinceramente é perfeito. Por fim, o modo detetive não é um dos melhores. Na realidade, existem diversas investigações de segredos no mapa que só são vistos com o modo detetive. Então o jogo faz você realmente quebrar a cabeça, voltar no mesmo lugar várias vezes, procurar passagens secretas, tirar fotos e itens escondidos, mas o defeito que tem nesse modo detetive é que você usa esse filtro azul o jogo todo. Basicamente você não desativa ele. Eu particularmente passei o jogo inteiro com esse filtro azul aí na tela, o que tira toda a imersão do mapa e toda a beleza gráfica do jogo, que sinceramente o gráfico desse jogo é lindo, tudo no jogo é muito bem feito. E para um jogo lançado há 2 gerações atrás, os gráficos se mantêm muito bem.
Os mapas do jogo e a ambientação, como já foi dito, eram perfeitas. Cada cenário mostra uma história diferente, uma imersão diferente. Cenários obscuros, fechados, cavernas caindo em pedaços e, cara, tudo isso tá presente aqui nesse jogo. E são locais que contam uma história, cada local conta a história de um vilão. E a imersão que cada lugar nos passa é totalmente diferente de tudo que a gente já tinha visto. Tipo, tem um lugar no jogo em que todos os criminosos daquela prisão são soltos. Então quando você tá andando sem perceber, um monte de maníaco vem pular em cima de você, quando você menos espera. E isso aumenta muito mais graças às músicas, já que tem momentos no jogo que a música para. Você escuta ruídos, sons, gritos e coisas que realmente são assustadoras. Em um mapa vazio e silencioso. É uma imersão mágica e muito bem feita para um jogo. Você realmente se sente naquele universo do Batman. Vários vilões desse jogo são muito bons, tipo, alguns seguem o mesmo padrão de trazer uma onda de inimigos, você bate nos inimigos, depois tem um puzzle que você vai lá lutar contra o chefe. Sim, existe esse padrão em diversos dos vilões, mas há fases onde todo o cenário de comando é trocado. Por exemplo, a fase do Crocodilo. Lá você luta contra ele em um esgoto vazio, em um silêncio profundo. Você não pode fazer ruídos, você tem que conviver naquele lugar silencioso, sem uma música de fundo, correndo o risco de ser capturado a qualquer momento, sem menos perceber. É um cenário completamente assustador e imersivo. Já que o lugar é completamente sozinho e sombrio, você só escuta barulhos e não sabe de onde vem. Você tem que atravessar os esgotos sem fazer o mínimo ruído. É um jogo, é uma fase completamente diferente e assustadora. É realmente uma imersão muito boa. Além de, claro, a fase do espantalho, como as ilusões que ele coloca na cabeça do Batman, que exploram os medos do Batman, os seus traumas, a forma como ele perdeu seus pais e como ele age com isso. É um dos únicos momentos da história que usam para desenvolver o personagem do Batman. Porque o personagem do Batman tá ali no jogo como uma figura, é como se você fosse a história do Batman. E esse momento do espantalho é um dos únicos momentos que constrói um personagem na história. O que, sinceramente, funciona muito bem com a história que o jogo tá querendo contar. Como a fase do espantalho muda todo o comando do jogo, todo o cenário. O cenário que era um 3D em terceira pessoa, agora passa a ser em um 2D meio de lado, tá ligado? Em que você vai ter que passar por obstáculos sem ser percebido pelo espantalho. Todo o esquema do jogo muda e é algo sensacional. Onde no final do jogo, a fase do espantalho faz você pensar que o console travou. Pelo menos eu acreditei que o videogame tinha travado. Fora isso, a gente ainda luta com diversos vilões. O Bane, a Arlequina, a Era Venenosa e no final, o Coringa, que não é um dos melhores chefões dos jogos. Na verdade, ele segue o mesmo padrão que eu já citei. Mas há fases que tem vilões tão sensacionais que já compensa o erro desse vilão final. Outros vilões, como eu já citei, tipo o Bane, o Crocodilo, o Espantalho, valem muito mais a pena do que esse Coringa. Ou seja, eles investiram muito mais nesses vilões, que passam uma história muito mais imersiva, do que o chefão final, que até é compreensível. O melhor desse jogo é que ele se passa no Asilo Arkham, porque o Batman enfrenta todos os seus piores vilões em apenas um dia. Exatamente, a história do jogo se passa em um dia, por isso escolheram o Asilo Arkham. O Batman enfrenta todos os seus piores vilões no pior dia da sua vida. É algo completamente sombrio e chega até ser assustador. E após o final do modo campanha, ainda existem diversos elementos no mapa a serem explorados, principalmente pelo fato de desbloquear novos acessórios no final da história, e locais que só conseguem ser acessados por eles, novas passagens secretas e diversos segredos e easter eggs no jogo, como por exemplo, tem até um lugar secreto que mostra onde seria a continuação desse jogo, o Arkham City, que se vocês quiserem vídeo, é só comentar aí embaixo que eu vou fazer. E após o final do jogo, o mapa ainda fica mais vazio e muito mais aterrorizante, já que todos os vilões estão presos e você tá sozinho no Asilo Arkham. Sozinho, completamente sem ninguém, em um silêncio aterrorizante. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive a incrível experiência de zerar esse jogo, que, sério, é perfeito. É sinceramente um dos melhores jogos de super-herói que eu já joguei na minha vida. E se vocês querem vídeos sobre Batman Arkham City, comenta aí embaixo, que eu faço questão de fazer, porque eu também já zerei esse jogo e é espetacular. Bom, desculpa pelo vídeo mais simples, eu tô gravando ele no domingo e provavelmente tô editando dentro do ônibus indo pra escola. Então é isso, bom, até o próximo vídeo, até semana que vem e falou. Obrigado HiGeek pela participação,
Galera, deixa o likezão aí porque eu preciso pagar o High Geek por aparecer nesse vídeo, tá? Valeu.